Olá, eu sou o Washington Lemos e estou aqui para mais um vídeo no canal do EduCanvas e hoje a gente vai falar sobre Think, Pair, Share, uma estratégia de aprendizagem incrível que vai dinamizar muito as suas aulas, seja aula presencial, seja no EAD, seja no remoto, né, nesse regime que a gente está vivendo aí. Bem, se você quer acompanhar sempre o canal do EduCanvas, não se esqueça, se inscreva aqui enquanto a gente vai para a vinheta para falarmos de Think, Pair, Share. Um forte abraço e vamos lá! Pois bem, o Think, Pair, Share é uma atividade cooperativa de discussão, ou uma atividade de discussão cooperativa, o que você preferir. E eu traduzo ele mais ou menos como pensar, compreender e compartilhar. Você pode usar essa estratégia de aprendizagem para proporcionar aos seus estudantes um momento para que eles pensem sobre algo, reflitam sobre isso, dialoguem e, obviamente, depois compartilhem. Então, essa é a essência do Think, Pair, Share. Essa estratégia promove um alto grau de engajamento dos seus estudantes, em contrapartida àquela aula na qual você faz perguntas e os estudantes só dão respostas. Aqui não. Eles dialogam, conversam e estruturam o pensamento. No Think, Pair, Share, todo aluno vai compartilhar em ao menos algum momento, em ao menos um instante, o seu pensamento com pelo menos um aluno. Então isso faz com que mesmo os mais retraídos, os mais tímidos, tenham a oportunidade de compartilhar seu pensamento. Durante o Think, Pair, Share, os professores podem utilizar esse momento para captar dos estudantes como eles estão confundindo alguns conceitos, como tem alguns pontos que merecem mais atenção por parte do professor. Então, além de provocar um grande engajamento, você também consegue, você professor, consegue utilizar esse momento para melhorar a sua prática e perceber o que aquela turma, que aquele grupo de estudantes necessita saber mais, ou se aprofundar mais, ou refletir mais. Bem, mas o que é o Think, Pair, Share? Nessa estratégia, o professor, a professora vai fazer uma provocação aos estudantes. Essa provocação pode ser feita na forma de imagem, de uma questão escrita, de um esquema, de um estudo de caso ou de um áudio. Ou seja, é preciso haver algum tipo de gatilho, um trigger ali para que os estudantes reflitam sobre um determinado assunto, sobre um determinado cenário. Passado por esse momento, os estudantes vão pensar individualmente, é importante que nesse momento eles estejam individualmente, pensando, refletindo sobre aquela questão, sobre aquela provocação intelectual, aquela provocação profissional feita pelo professor, pela professora. E depois os estudantes vão compartilhar essas informações, vão compartilhar o resultado da sua reflexão com um colega mais próximo, um colega que já esteja previamente determinado pelo professor ou que o aluno tenha escolhido. O Think, Pair, Share pode ser utilizado de modo estruturado, ou seja, você preparar uma aula para utilizar essa técnica, ou pode ser utilizado espontaneamente, quando durante a aula você, professor, você, professora, compreender que aquela aula que precisa de uma dinâmica um pouco mais específica para levar os estudantes a refletirem e dialogarem. Então ela pode surgir de modo planejado, durante uma aula, ou pode ser de modo espontâneo, uma ferramenta aí que você tem no bolso para sacar quando a aula sim precisar, quando aqueles estudantes assim desejarem ou necessitarem. Você pode usar essa metodologia, essa ferramenta para analisar dados, para fazer a primeira abordagem de um conceito, ver como que é o conhecimento prévio dos estudantes sobre alguns conceitos, ou depois de um tópico, de estudarem com os estudantes exaustivamente sobre um assunto, ver o quanto desse assunto foi compreendido pelos estudantes. Então pode ser tanto uma pré-aula, no comecinho ali da aula, ou no final da aula para identificar a compreensão dos estudantes. Então é uma ferramenta muito boa para qualquer situação, qualquer disciplina, qualquer conhecimento de linguagem, a matemática, a física, a biologia, a direito, a áreas médicas, todos podem se beneficiar muito dessa estratégia de aprendizagem. Afinal, o Think, Pair, Share vai desenvolver nos estudantes a capacidade de refletir sobre um assunto, selecionar informações para aquele assunto, aquelas informações prévias dele, e
conseguir pegar esse pensamento, condensá-lo para expressar para alguém, para compartilhar com alguém. E depois, né, os dois juntos, né, essas duas cabeças juntas, serem capazes de explanar para a sala, para toda a comunidade, o que eles pensaram, a quais conclusões eles chegaram. Eu vou detalhar agora como eu uso, como você pode usar isso no ensino remoto, no presencial ou no EAD. Mas se você chegou até aqui, não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Se você não está inscrito nesse canal, você está muito errado. Por favor, se inscreva nesse canal, porque isso nos ajuda bastante. E vamos lá agora ver como eu uso essa metodologia, como eu uso o Think Per Share. Eu gosto de usar o Think Per Share de modo bem estruturado, né? Então, o que eu faço? Eu crio até uma folha no qual os alunos vão registrar os seus pensamentos. Eu acho isso importante, porque além do aluno refletir, eu acho importante que ele organize as ideias e consense isso, ele condense isso, seja no pequeno texto, coisa muito rápida, 5, 6 linhas, ou em uma charge, ou em um desenho, ou no fluxograma, alguma coisa. Eu uso isso em metodologia da pesquisa, e antes dos alunos terem qualquer tipo de informação por minha parte, eles sentam e pensam sobre o que é ciência para eles. E peço para que eles escrevam 4, 5 linhas condensando o pensamento deles. Em seguida, eles se juntam em pares e eu peço para que eles juntos apresentem o que eles escreveram para o colega e agora cheguem a uma conclusão deles mesmo. Então eu gosto de que eles cheguem a um consenso, ele não só ouça o colega, mas também desenvolva a capacidade de chegar a um consenso sobre aquele conceito, sobre aquela situação com o colega dele. E, naquele momento, eles precisam redigir um novo texto para que esse texto agora reflita a opinião dos dois. Então, eles vão ter agora um produto, um texto, um desenho, uma charge, mas eu peço sempre um texto ali de 4, 5 linhas, que represente ao consenso, a ideia daqueles dois estudantes. Perceba que agora ele tem o texto dele e tem o texto que ele fez em conjunto com alguém. E eu consigo olhar a diferença entre esses dois textos e o próprio estudante também consegue ver o quanto que ele evoluiu, né, ao conversar com o seu colega. Em seguida, tradicionalmente, eu peço para que eles apresentem isso para a turma como um todo. Então, agora ele vai apresentar não o consenso dele, não a visão dele, mas a visão daquela dupla para a turma. Posso fazer isso, seja verbalmente, cada grupo fala uma coisa, seja através de uma folha que eles vão preencher isso, escrever e colarmos na parede, se tivermos no presencial, seja através de um post-it, seja através de um PowerPoint, se estivermos no virtual. Eles sentam no virtual, a gente usa ali o Google Slides, eu já expliquei como fazer isso em outro vídeo aqui do canal, tá por aqui o card, e com isso eu consigo ver como cada um chegou em um determinado consenso. É muito, muito, muito interessante. E eu gosto de provocar ainda mais em alguns momentos. Então, depois que eles fizeram o segundo passo, então eles pensaram individualmente e pensaram em grupo e chegaram no consenso em dupla, eu junto duas duplas e solicito que eles agora cheguem no consenso das duas duplas, ou seja, um consenso de 4 pessoas no mínimo. E esse debate é mais acalorado, né? É mais complexo de ser feito, porque agora você está juntando 4 visões que se tornaram 2 e agora vai ter que se tornar uma só. E geralmente é nesse momento que eu paro, né? Quando os alunos já estão mais maduros e quando o assunto assim permite, eu peço para juntarem 2 grupos de 4 e criar um consenso entre 8 pessoas, mas é muito mais complexo e precisa de mais tempo. Então, lembrando que o Think Per Share é essa sequência de pensar individualmente, se juntar em uma dupla e expor o que essa dupla chegou de consenso, o que essa dupla pensou. Eu que às vezes dou um passo à frente junto 2 duplas, né, para tentar chegar no consenso em 4 pessoas. Bem, se você tem a oportunidade de dar aula síncrona nesse ensino remoto que a gente está vivendo, então se você tem um momento onde está online com os estudantes, por vídeo, por Zoom, por Google Meet, por Microsoft Teams, então é muito trivial fazer isso. Nós temos em todas essas ferramentas mecanismo para criar grupos, seja no Zoom, no Microsoft Teams ou no Google Meet.
Para alguns você precisa de suplementos, para os outros não. Nós temos um vídeo aqui no canal que mostra isso, como fazer isso no Google Meet. Mas ao fazer isso, você cria salas para os estudantes e peça para que eles debatam naquelas salas. Então, dá para fazer algo muito parecido com o que a gente faz no presencial. Só tem que talvez criar as salas antes, fazer mais programado, para que na hora não gere aquele corre-corre, aquele tumulto de qual link cada um tá. Então divide os alunos e coloca cada um nos links, eles conversam e depois eu peço para eles condensarem isso em um Google Slides. Então todo mundo vê o que todo mundo fez. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Desse vídeo aqui. Está tudo aqui na descrição, vou deixar os links todos. Bem, e como que você faz isso no EAD? Agora, se você dá aula no EAD raiz, aquele que não tem encontro síncrono, aquele que você não tem oportunidade de encontrar os estudantes para uma conversa ao vivo, então também dá para fazer o Think Pair Share. Você pode utilizar, seja no Moodle, seja no Google Classroom ou qualquer outra ferramenta, você cria uma atividade individual, onde o estudante vai botar o seu pensamento e bota uma data até ali. E depois você cria uma atividade em dupla e coloca uma outra data, pode ser no mesmo dia, pode ser em momentos diferentes, depende da sua dinâmica do EAD, para que você faça para os alunos escolherem um colega e ali buscar o consenso. Isso dá para fazer também nos fóruns, só que no fórum fica mais aberto e todo mundo acaba vendo o que todo mundo está fazendo. Eu acho que nesse momento não é interessante. Interessante é primeiro um aluno sozinho faz um texto, sobe uma atividade. E depois você tem uma outra atividade onde o aluno, juntamente com o colega, vai debater sobre aquele assunto e vão subir um segundo texto para chegar no consenso. Então você teve o thinking, teve o pair e agora, quando eles compartilham, você tem o share, né? Então, o Think Pair Share pode ser utilizado no modo presencial, no modo remoto e no 100% EAD sem encontros síncronos. É uma ferramenta que possibilita muito dinamismo em estudantes, permite que todos possam refletir e compartilhar as suas visões de mundo, desenvolve empatia nos estudantes, capacidade de escuta e, claro, quando você pede para eles condensarem isso, como eu faço no texto, também desenvolve a capacidade de síntese deles em um texto. Bem, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aqui se você já usou isso. Se você já usou, bota aqui o seu comentário, como é que foi a sua experiência. Se você não usou e usou por causa desse vídeo, coloque aqui também o seu comentário e diga se deu certo, como é que foi a sua experiência com essa metodologia. Então este é o canal do Canvas. Nós estamos aqui toda semana sobre vídeos sobre educação, aprendizagem, ferramentas para educação, como tecnologias, seja síncronas, assíncronas. Então, se junte a nós, se inscreva nesse canal, marca o sininho aí para ser notificado dos vídeos novos, das lives e vamos nos juntar nessa grande comunidade. Um forte abraço e até mais!